Opa, hoje é quinta-feira, dia 9 de maio de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, impressão no Android, Microsoft Store e a Neutra e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Que surpresa legal foi essa quarta-feira. Falei pra vocês que eu tô fazendo renovação da carteira de habilitação e aqui no Rio de Janeiro você tem que levar o impresso, cópia do comprovante de residência, o boleto impresso e o comprovante de pagamento também impresso. Uma vez, paguei online, não fui na boca do caixa pra ter autenticação. Eu falei, agora, carteira digital não vão precisar, vão lá consultar o sistema, vão resolver tudo isso online, não vão precisar. Assim, de pronto ali na triagem, o cara já falou, não, cadê os documentos? Precisa. Era um risco que eu tava correndo, sabia disso. Então não fiquei chateado, não fiquei revoltado. Foi uma tentativa. Aí eu perguntei, onde é que eu posso imprimir? Aí o Detran falou, ali na Lan House. Eu fui na Lan House, aí tinha os computadores, tinha o preço. Eu não me lembro qual era o preço de 15 minutos. Acho que era R$2. Era R$2 15 minutos e R$2 a impressão, a folha. Opa, tô no lugar certo. Só que tinha um carinha na minha frente, ali na fila, e ele perguntou assim, impressão pelo WhatsApp? Aí eu já levantei 38 orelhas, assim, como assim? E parece que isso é um padrão agora, a maneira que ele falou, não, isso aqui já virou carne de vaca. E aí eu peguei os 3 documentos que eu tinha que imprimir, mandei pro WhatsApp da Lan House, nem precisei cadastrar o número da Lan House nos contatos, que é uma exigência do WhatsApp, porque eu tenho uma automação que manda uma mensagem para um número não cadastrado. Aí eu mandei uma mensagenzinha, mandei os 3 documentos também. A pessoa pegou, abriu, imprimiu, tudo resolvido, 0 atrito. Obviamente que tem uma coisa ali de privacidade, um comprovante de residência, pedindo, por gentileza, vou apagar? Não, sim, claro, apagou, tudo resolvido. Além do Detran, tem juizado por perto, vários escritórios de advocacia, uma faculdade. Achei mó legal. E eu perguntei pro carinha que tava na minha frente, legal esse negócio aqui, é comum? Não, quando eu chego numa Lan House, eu já pergunto logo se faz impressão pelo WhatsApp. E facilita, é um bom uso. O tempo que eu tava ali, coisa de, 5, 10 minutos, foram 5 pessoas imprimindo. Contei ali por alto, uma coisa ali de umas 20 páginas que foram impressas. Claro que é uma Lan House, tem a ver com tecnologia, mas é legal esse uso, Você vê o uso, entre aspas, da nuvem. Não é mais aquela coisa de levar disquetinho, levar pendrive, que seja. Isso precisa de um computador. Até o nome fica feio, Computador. Não, tá tudo no smartphone, manda pelo WhatsApp. Achei sensacional. Uma sacada muito boa. Mostra a popularidade, o alcance, a penetração que tem o WhatsApp hoje. São aqueles hacks simples, funcionais. A gente, às vezes, bola soluções miraculosas. Por exemplo, eu tenho um espelho anti-embaçante no meu box. E espelho anti-embaçante é caro. Se você pegar um bacanudinho ali, você vai pagar, e pequenininho ali, só para fazer barba, o tamanho do rosto, vai pagar ali uns 300 talquês. Se for uma michuruquinha, ainda assim é caro. Você vai pagar 50, 80 talquês, porque tem material especial pro vidro não embaçar. Provável que eu receba trocentas dicas. Não, se passar esse produtinho aqui, também não embaça. Mas como é que o meu funciona? Vantagens de se conhecer física. Embaça por uma questão de temperatura. Isso faz a condensação. Então, o meu espelho, ele tem um compartimento para você colocar água quente, que é a água do chuveiro. Você vai usar, você coloca a água do chuveiro, pendura, ele fica quentinho e não embaça. Simples assim. E não é nenhum material especial. Você pega qualquer recipiente mais ou menos plano que você consiga colocar água dentro e colar um espelho na lateral fininho, assim, pra ficar bacanudo. Pronto, resolveu o problema. Tirar cheiro de mão, Mexeu num peixe, alguma coisa, fica aquele cheiro que você lava a mão, não sai, só vai sair depois de 3 dias. Pasta de dente. Quando você escova, o dente não sai, o bafo de peixe, Por que não passar na mão? Passa um pouquinho na mão, lava a mão com pasta de dente, você vai ver só, acaba com todo o cheiro. Mas eu esfrega ali debaixo da unha. Hacks simples e eficientes. Explodiu meu cérebro. Impressão pelo WhatsApp. Notícias. Cocatec.
falando de habilitação, transporte, rolou nessa segunda-feira aqui no Brasil e nos Estados Unidos a greve Uber e afins, os usuários falando que o preço aumentou, em tese, porque tem menos motorista. A Uber em si falou, não rolou isso não, foi normal aqui o fluxo, a gente não notou nenhum pico de preço, a gente não notou um aumento no tempo de espera, tudo normal, que tá dentro da média mensal. Cada um tem as suas agendas, na prática, o que os motoristas querem é mais dinheiro, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Entra no meio também outras reivindicações, que é pra fazer aquele corpo, né? Você não pode aceitar tudo, tem que cortar algumas coisas, então pede-se mais coisas para ter aquela gordura de negociação. Aumenta o valor da tarifa básica, aumenta o valor do pago por quilômetro, reduz a taxa que cobram os aplicativos, mais segurança. Além disso, o Supremo falou, o município não pode criar caso, o município não pode sobrepor a lei federal, você pode sim fiscalizar, mas não pode criar caso, você não pode proibir o transporte por aplicativo. Então, Uber em terra Brasília está garantido, não vai acabar. E mesmo se acabar, fica tranquilo, porque agora a gente tem patinete, tem entrega, o teu iFood está garantido ainda assim, porque além dos patinetes, em São Paulo começou entrega a pé. Já existe em outros países, México, por exemplo, algo bem curioso. Outra coisa também é que foi aprovado na comissão mista do Congresso o relatório em relação ao projeto de lei falando da Agência Nacional de Proteção de Dados, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e chama a atenção uma coisinha que colocaram ali nos 45 do segundo tempo, que é a conciliação direta por pressão e sugestão do direito de consumidor para que não tenham processos arrastados. Se quem vazou chegou num consenso, numa conciliação com o vazado, tá resolvido. Parece uma coisa boa porque cria uma agilidade. Isso não é válido para processos coletivos. Teve o vazamento aqui de 2 milhões de pessoas. Não, isso é para casos individuais, para agilizar um processo. Talvez até não seja a aplicação prática, não seja para vazamentos, mas seja para erros cometidos. Mas tem que ver como é que vai ficar a prática disso. Senão vai acabar as pessoas aceitando qualquer conciliação para fugir da complicação do processo. Então, isso aí é um relatório. Vamos ver como é que vai ficar a versão final e vamos ver como fica na prática. Porque lei no papel é uma coisa, quando vai para a prática é que a gente vê como que a lei pega. Tem uma questão também de startup. Pega-se mais leve com as startups, só que você não tem uma definição do que é uma startup. Você pode ter uma empresa se autodeclarando startup e aí? O Zuck fala, não, eu sou uma startup. A ideia é boa, né? Você não pode aplicar o mesmo peso ao Facebook e uma startup. Enfim, tem umas coisinhas ainda a serem trabalhadas. Outro estudo que eu achei curioso, isso lá nos Estados Unidos, mostrando o impacto da propaganda online nas eleições de 2018, a midterm. Isso nos Estados Unidos, não é eleição brasileira. E a conclusão foi que ideias que não eram muito populares pareceram mais populares do que realmente eram. Esse é um ponto interessante. Se você tem uma ideia, você é um político, uma ideia não muito popular, e você vai para um palanque falar sua ideia não popular, se não tiver gente, eu olho e, rapaz, essa ideia não é popular. Eu consigo ter um termômetro direto. Na rede social eu não tenho isso. E se você é bombardeado com aquela propaganda, fica a impressão, não, isso aqui tá popular na rede social. Não sei se a gente pode chamar isso de desinformação. São novos parâmetros que a gente tem que aprender a lidar, mas mostra essa coisa de como tornar uma ideia não popular em ideia popular, ou pelo menos talvez aceitável. E outro reflexo também é que você acaba não dando voz às minorias. Os grupos subrepresentados têm uma barreira a mais a quebrar, acabam sendo silenciados e aí você não tem, né, uma democracia totalmente operacional. O que mais? De transportes, você já tem nos Estados Unidos. Tem teste só em Phoenix, Arizona. O Waymo tem o seu veículo autônomo para teste, né, com ali o supervisor de motorista, mas as pessoas, né, que estão cadastradas podem usar, são 10 carros, podem usar esse serviço. E agora tá indo para Lyft também, né? Tem essa parceria Waymo e Lyft, então usuários Lyft agora podem também usar o serviço. Deezer, você viu que mudou a carinha do Deezer? Ficou mais... O aplicativo tá o mesmo, só a marca. Ficou mais clean. Eu gosto de letra minúscula, então curti. De algoritmos, bots, IA. Tem esse lado pouco humano que salta os olhos, né? Pô, tô aqui interagindo com uma máquina. Por outro lado, essa falta de humanidade em alguns cenários pode ser extremamente interessante quando você não quer se expor. Falei na China das cabines com uma IA médica e aí rola aquele papo, é feito o diagnóstico, vai para uma pessoa que dá o ok. De repente, né, você tá desconfortável com o seu problema, por isso que muita gente faz aquela pesquisinha lá no Google ali, né, que deveria ir no médico. O médico não tá lá para te julgar, o médico tá lá para te ajudar. Não tem por que sentir vergonha, mas a gente acaba sentindo vergonha de uma coisa
coisa ou outra. Mesma coisa com aspectos emocionais. De repente, num bullying, uma criança não se sente confortável em expor a situação. Mas na frente de um bot, batendo um papo com um bot, talvez ali a coisa desagarre. Então, estão usando o chatbot para as crianças, focado nessa questão de bullying. Criança bater um papo com um chatbot, uma área meio neutra, uma área sem julgamentos. Claro, o mais importante é chegar lá, dar um abraço, óbvio. Mas, né, para chegar nesse nível, talvez a criança tenha algumas barreiras. De Microsoft, naquela questão da Microsoft Store, é bem provável que ela esteja morrendo. Falei que o Office já tá fora, ainda que você tenha vantagens numa estrutura de loja, tá tudo centralizado. Acaba que hoje os usuários não estão usando, esse é um ponto. Segundo ponto, uma loja, ela faz sentido, no caso da Microsoft, quando você tem aplicativos universais, que era o tal do UMP, Universal Windows Platform. E você não tem mais essa coisa mobile na Microsoft, não tem mais o Windows Phone. Então a plataforma deixa de existir, então a loja tá meio que assim, provavelmente a gente deve ver mais à frente, talvez não fechando as portas, mas sendo reformulada para se adequar ao caminho que a Microsoft hoje está trilhando. Você tem uma série de coisas na Microsoft que estão sendo reestruturadas, o Visual Studio Online, Power Toys do Windows 95, também refizeram agora no Windows 10, então a loja também precisa dessa reformulada. Tem essa questão da Framework Fluid, onde você vai encaixando as pecinhas, deixa de ser uma coisa monolítica. Imagina hoje com Duplex, e Microsoft tem essa mesma tecnologia, uma vez que faz tradução em tempo real. Numa reunião, você pode ter a transcrição em tempo real de uma reunião. Aquilo que você está conversando, Duplex, né, para resumir esse conceito, é o fim do teclado da maneira que a gente conhece. Talvez esse tipo de interface teclado-mouse vai servir para um trabalho técnico, como por exemplo alguém que está codando, alguém que está escrevendo um algoritmo, alguém que está fazendo, vou chamar de trabalho de precisão, alguém que está preenchendo uma planilha, ali os valores, os cálculos, ainda que num cenário de escritório possa ficar meio esquisito. Pô, imagina todo mundo conversando, vai virar uma balbúrdia, mas a linha que parece que a gente está seguindo hoje é que a gente vai conversar com os computadores como a gente conversa com telefones. A escrita, ela tem um papel muito importante, por isso a transcrição, mas do ponto de vista humano, o que é natural pra gente, a gente não tem um dispositivo de escrita, não tem isso. A gente tem dispositivo de leitura, a gente tem os olhos, a gente tem dispositivo de fala, boca e dispositivo de ouvir. Escrever foi uma concessão que a gente fez pra gente poder propagar a cultura mais além da voz. De Google, mais uma coisinha que eu gostei, um detalhe que eu gostei, e o Google demorou pra aprender isso. Google foi burrinho nessa. Quando você espeta um smartphone no carro, você tá querendo usar a navegação. O cenário mais provável é que você tava ouvindo aqui com a gente. Você tava ouvindo o podcast, entrou no carro, conectou, você quer continuar ouvindo aquilo que você tava ouvindo, não tem aquela coisa, peraí, deixa eu ver o que eu quero fazer. Não, você entrou no carro para dirigir. Eu queria algo assim no iPhone, já entrar no modo navegação, que é o que vai acontecer com o Android Auto. Não vai ter mais aquela telinha de cards iniciais, não. Você conectou, mídia que você tá tocando, continua tocando e aparece o Google Maps. Android que o Google falou, então, né, tem que ser uma sobremesa de nome, né? Não sei o que a gente vai arranjar, não, tá difícil. Óbvio que pra gente, aqui no Brasil, que uma sobremesa já bate logo na cabeça quindim. Outra coisa que o Google cutucou é que privacidade não é um luxo, né? Privacidade não pode ser como na Apple, que é um bem caro, um luxo. Tem que estar disponível para todo mundo. Eu acho curioso, o Google tá falando isso. Hoje, né, todo mundo falando de privacidade, é a nova buzzword do momento, mas mostra também uma outra coisa, que o Google em si, ele não se vê como um tracker, ele não se vê como um invasor de privacidade. Ele tá fazendo aquilo que é necessário para oferecer o serviço dele. Em tese, não tem grandes vazamentos de dados, não tem grandes escândalos, não tem uma Cambridge Analytica, então vai lá e também dá umas cutucadas na Apple. Samsung, Galaxy Fold, falou, então, a gente vai decidir essa semana quando que vai ser o lançamento, mas não vai demorar muito não, por agora. Sei. E será que a gente vai ter um Pixel 4 Fold? Considerando o estado atual da tecnologia, o Google tá testando? Óbvio que tá, mas considerando o estado geral da tecnologia foldable e o punch que o Google tem em relação ao Pixel, não deve acontecer esse ano não. Agora, teve vazamento na Samsung, no Bixby? Então, a Samsung usa o GitHub, que é um repositório de código, e você não pode, no teu código, ter senha. Senha tem que estar no banco de dados, ainda que seja tentador, né? Você colocar uma senha, você colocar um token no código para... Não, só tô testando aqui. Só que você tá testando no GitHub, que é compartilhado, né? Acaba expondo as informações. Então teve, sim, um vazamento de senhas, mas senhas da galera que tava ali usando. Teoricamente, até vazaram alguns códigos
códigos que não deveriam ser vazados, códigos secretos, mas não foi fruto de hackeragem. Foi o ser humano sendo o ser humano. Só colocou público algo que não deveria ser público. O que mais de universo Android? Tem novos emojis no Android Q, aquela coisa mais não binária, você não consegue identificar o gênero. De Apple, rolando um papinho de que nos novos iPhones 10R você vai ter o mesmo layout de câmera, que é aquele calombão. Eu olho e vejo um cubo de gelo, tem que arranjar um nome melhor. Mas só que ao invés de você ter o trio de câmeras mais o flash, você vai ter 2 câmeras mais o flash. Mas um look que poderia ser a lá iPhone 10, 10S, que é aquela tripinha vertical, só as 2 câmeras, você vai ter aquele quadrado, 2 câmeras numa reta, alinhado verticalmente, na borda lateral, e o flash centralizado na outra coluna. Minha mente agradece porque gosta de uniformidade. Por outro lado, né, nem dá pra dizer, é para aproveitar os cases, porque são tamanhos diferentes. Monitor 5K da LG Ultrafine lá nos Estados Unidos não tá mais disponível, já tá, entre aspas, velhinho, ainda tá disponível em outras lojas, só não tá disponível na Apple. Se não pintar de novo, o sinal que a Apple tá, né, colocando ali pra geladeira para trazer possivelmente o seu display 6K. Falando de telas, o Apple Watch Series 4 ganhou como melhor tela do ano, ganhou mais por um desafio de engenharia, um desafio de design, por ter conseguido aumentar a tela do Apple Watch sem ter aumentado a carcaça do relógio. Então não é a qualidade de tela em si, é a tecnologia que teve para conseguir colocar essa tela no relógio. Numa filmagem dentro do Apple Park via drone, acharam um palquinho, deve rolar um daqueles eventos da Apple, provavelmente no dia 17, porque o centro de visitantes nesse dia tá fechado, na sexta-feira. Então deve ter um showzinho, aqueles que a Apple tem o hábito de fazer. De Facebook, tá ficando mais amigo de blockchain, tá retirando algumas restrições. Bitcoin continua com restrição, mas blockchain estão caindo as restrições. O uso da tecnologia blockchain tá bacana agora nos olhos do Facebook. Você não pode falar de criptomoeda. Criptomoeda não rola, mas blockchain rola. Outra coisa também, sempre que eu vejo essas notícias, né, eu abro o olho, porque iOS 7 para você é uma coisa distante, acredito. Mas o WhatsApp ainda é compatível. E o WhatsApp falou, em fevereiro de 2020 acabou suporte ao iOS 7, ao Android 2.2.3.7 e ao Windows Phone. Mas, né, se acabou o suporte ao iOS 7, iOS 8 vai continuar com suporte. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. A gente sabe que a Disney Plus chega em novembro, isso lá nos Estados Unidos, e já tem a data de estreia do atual filme do ano, Avengers Endgame, no dia 11 de dezembro. Acho que esse hype se mantém até lá. O Apex Legends, o Fortnite / PUBG, é que perdeu a moral. Ia suplantar os 2 jogos, teve um hype inicial, um boom, mas acabou morrendo. Vai para os smartphones, ainda não tem uma data definida, mas estão rolando as negociações. PUBG, na China, né, tem as regras de jogos agora na China, e você não pode ter sangue, você não pode ter violência. E aí a Tencent, que é responsável pelo PUBG Mobile, tá fazendo uma versão PUBG Mobile da maneira que a gente conhece aqui, não pode rolar na China. Então a Tencent fez uma versão para atender os critérios chineses. É o Game for Peace. Você pode migrar o seu progresso. É o mesmo jogo, só que não tem sangue. Você não mata, você atira, mas não mata a pessoa. Na hora de o que seria o equivalente a matar a pessoa se rende. Não, toma aqui. Não tem aquela caixa, no caso do mobile, para você fazer o loot. Você tem a rendição. É o mesmo jogo, só mudou a linguagem visual para se adequar às regras chinesas. E assim, pronto para testar a minha visão, para saber se eu tô apto a dirigir ou não, vou ficando por aqui. Mas eu volto, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.